Olá, um bom dia para você. Hoje é dia 27, última sexta-feira de novembro, Black Friday, dia mundial das promoções, mas a gente traz dicas de como aproveitar sem sair no prejuízo. Laboratório AstraZeneca assume erro de eficácia da vacina contra a Covid-19. Moradores de São Carlos contam os prejuízos causados pela forte chuva. E trazemos também os resultados da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O TSE autorizou o envio de tropas do Exército para garantir a segurança no segundo turno das eleições em Manaus e nos municípios cearenses de Fortaleza e Caucaia. Neste domingo, dia 29, os eleitores de 57 municípios voltarão às urnas para decidir quem será o prefeito que deverá assumir o mandato no dia 1º de janeiro. O TSE decidiu virtualmente autorizar o reforço das Forças Armadas em 3 cidades por causa da violência. São locais, segundo o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, com pouco efetivo policial para garantir a segurança das pessoas. Na cidade de Caucaia, no Ceará, a disputa é entre Neumi Amorim, do PSD, contra Vitor Valim, do PROS. Na capital Fortaleza, foram para o segundo turno Sarto Nogueira, do PDT, e Capitão Wagner, também do PROS. E em Manaus, o eleitor terá que decidir entre Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante. Em todas as cidades com o segundo turno marcado, serão mais de 38 milhões de eleitores de volta às ruas. E quem quiser justificar o voto ou utilizar qualquer outro serviço do e-Título, terá que baixar o aplicativo somente até a meia-noite de sábado. No primeiro turno, o e-Título apresentou problemas de instabilidade por causa de um congestionamento de pessoas que deixaram para acionar o aplicativo na última hora. Adiar as decisões também acontece com o TSE, que apenas hoje rejeitou as contas das eleições de 2016 do Partido Socialista Brasileiro. O partido vai ficar um mês sem a cota do fundo partidário, porque ficou constatado que alguns filiados não revelados transferiram parte destes recursos para a conta pessoal. O TSE informou que encontrou indícios de irregularidades em cerca de 440 milhões de reais nestas eleições. Muitos doadores foram identificados como beneficiários do Bolsa Família ou do auxílio emergencial do governo. Os cartórios eleitorais já receberam todas as informações e vão confirmar a ocorrência das ilegalidades. E todas as 41 vítimas do acidente entre um ônibus e um caminhão já foram enterradas no interior de São Paulo. A Polícia Civil Paulista informou que trabalha em 2 linhas de investigação para determinar as causas do acidente em Itaguaí: falha nos freios ou tentativa de ultrapassagem em local proibido. Em depoimento, o motorista do ônibus alegou, de acordo com a delegada que cuida do caso, que seguia na pista quando se deparou com outro veículo, possivelmente um caminhão, que estava mais devagar. Ao tentar diminuir a velocidade, percebeu que os freios do veículo não funcionavam e, para evitar uma colisão, invadiu a pista contrária. Neste momento, foi atingido pelo caminhão bitrem. A versão apresentada pelo motorista foi confirmada por um dos passageiros que sobreviveram ao acidente. O ônibus que levava trabalhadores de uma empresa de confecção e o caminhão teram no quilômetro 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, em um trecho de curva, por volta das 7 horas da manhã da última quarta-feira. Os trabalhadores saíram de Itaí com destino à empresa de confecção em Itaguaí. 41 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. 6 pessoas ainda seguem internadas. Informações pessoais de pacientes com diagnósticos suspeitos ou confirmados de Covid ficaram disponíveis na internet por quase um mês depois que senhas do Ministério da Saúde foram publicadas em uma plataforma. Segundo o Estado de São Paulo, dados de pelo menos 16 milhões de pessoas em todo o país ficaram expostos. O jornal divulgou que um funcionário do Hospital Albert Einstein teria publicado os dados porque a instituição está trabalhando em um projeto com o Ministério. E ele acabou esquecendo de remover o arquivo da rede. Em nota, o hospital disse que o funcionário foi demitido por ter infringido as normas de proteção de dados. O Brasil registra mais de 600 mortes diárias de Covid-19 pelo 3º dia seguido. O total de óbitos já passou de 171 mil.
Segundo o Ministério da Saúde, houve um acréscimo de 691 mortes pela Covid-19 em relação ao dia anterior. O Brasil registrou no total 171.460 vítimas. Também foram somados mais 37.614 casos em 24 horas, chegando a mais de 6.200.000 infectados pelo coronavírus. No balanço da média móvel de mortes em 7 dias, a variação ainda está próxima de 500 e chegou a 486 vítimas diárias. Já a curva de casos acumula 2 dias de alta e está 31,4% mais elevada que o registrado há 14 dias. A média móvel de casos em uma semana ficou em 31.779 diagnósticos por dia. No mapa da evolução da pandemia por estados, em 14 dias, 10 deles registraram alta. Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Outros 7 estados não tiveram grandes variações e registraram estabilidade. Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco e Rondônia. E 10 unidades da federação apresentaram queda. Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. Os moradores de São Carlos, no interior de São Paulo, amanheceram fazendo limpeza nas ruas após a destruição provocada pela chuva de ontem. A tempestade de cerca de 1 hora causou alagamentos e grandes estragos em vários pontos da cidade. Os moradores de São Carlos se dedicam ao trabalho de limpeza e contam os prejuízos causados pela forte chuva. Várias pessoas ficaram ilhadas, carros submersos e monumentos históricos foram destruídos. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Segundo a Defesa Civil, choveu 138 milímetros no fim da tarde desta quinta-feira. Pelo menos 150 pessoas foram resgatadas, entre elas gestantes e crianças. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender vítimas ilhadas em veículos e em estabelecimentos comerciais. Segundo a Guarda Civil Municipal, houve inundações em vários pontos da cidade. Cerca de 100 estabelecimentos comerciais foram danificados às vésperas da Black Friday. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 26 carros foram levados pela correnteza e um deles chegou a invadir uma loja. A prefeitura emitiu um alerta, pedindo que as pessoas não saíssem de casa até que os alagamentos acabassem. A Caixa depositou uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve o seu cadastro aprovado. O pagamento de hoje é para aniversariantes de abril que não estão inscritos no Bolsa Família. O banco também já autorizou o saque da terceira parcela do auxílio extensão de R$ 300 para quem é do Bolsa Família e tem o NIS terminado em 9. A Anvisa recebeu novos documentos da farmacêutica Pfizer para a validação da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Esta etapa ainda não diz respeito ao registro do imunizante no país, mas é um passo a mais rumo à prevenção da doença. Em entrevista exclusiva à RIT TV em Brasília, o diretor da Sociedade Brasileira de Imunização deu detalhes do andamento do plano de vacinação contra a Covid, mesmo que ainda não haja uma vacina aprovada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu da farmacêutica Pfizer dados referentes aos estudos clínicos e não clínicos das fases 1 e 2 da vacina desenvolvida pela empresa junto com a BioNTech para combater o coronavírus. A Anvisa disse em nota que tem até 20 dias para analisar os dados entregues pela farmacêutica. Disse ainda que os documentos entregues não tratam do pedido do registro da vacina em si. Isso só poderá ser feito depois que a farmacêutica comprovar a eficácia da vacina em grandes populações, o que só acontece na fase 3. Só depois disso é que a Anvisa poderá ou não liberar a vacina no país. Nós temos 11 vacinas em fase 3, que é a última fase de pré-licenciamento de uma vacina, e algumas delas, ou pelo menos 4 delas, já anunciando esses primeiros resultados. São anúncios somente, nós não temos ainda a publicação desses dados. Esses dados vão ser submetidos às diferentes agências regulatórias, nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, na própria Anvisa. E a Anvisa, como as outras agências, já vem recebendo o que nós chamamos de submissão contínua. Os dados da fase 3 ainda não estão prontos, mas já vem submetendo as fases 1 e 2 para um já entendimento melhor
Ao invés de, num cenário de se juntar tudo num único dossiê, a submissão contínua permite com que a Anvisa já vá avaliando, a Anvisa e as outras agências de todo mundo já possam ir avaliando já os estudos prévios. Então temos que aguardar a publicação desses estudos, a submissão, para nós torcermos para em breve termos vacinas licenciadas. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, que participa da discussão do plano de operacionalização da vacina contra a Covid no Brasil, diz que o governo está trabalhando integrado aos estados e conselhos para firmar uma estratégia de imunização, ainda que não haja vacina aprovada. Em entrevista exclusiva à Hit TV, ele detalhou. Desde agosto, o Ministério da Saúde vem elaborando um plano de estratégias de introdução da vacina, que não se restringe só à definição do público-alvo ou de cronograma de datas de aplicação, mas também todos os outros aspectos necessários a um programa, a um plano de vacinação em termos de campanha como esse. Questões logísticas, questões da própria vacina, grupos prioritários, vigilância de efeitos colaterais, eventos adversos. São definidos ou são estudados possíveis cenários. Entre esses cenários leva-se em conta quantidades, o tipo de vacina, o que será essa vacina pela Anvisa, assim, que faixa etária, como vai ser a bula da vacina, para que grupos a vacina vai ser destinada. Tudo isso, obviamente, é fator limitante das tomadas de decisão nesse momento. Temos que aguardar esses dados para que a proposta de estratégia seja definida. Então, os estudos estão sendo feitos sob a ótica desses diferentes cenários. Não há um prazo definido para a divulgação dessas estratégias, porque elas são muito dinâmicas, né? Essas estratégias vão variar de acordo com a publicação desses estudos. Na semana passada, o governo federal deu uma prévia sobre como o plano de imunização vai funcionar. O governo relaciona 10 eixos de atuação prioritária para guiar as campanhas de vacinação no Brasil. O Ministério da Saúde informou que vai enviar as doses das vacinas aos estados, que farão a distribuição aos municípios, conforme realizado normalmente em outras campanhas. As vacinas, o sucesso dos programas de vacinação são muito baseados na confiança da população naquele produto. Então esse plano precisa ser bem, vamos dizer, estudado. A Anvisa, a partir desse registro dessas vacinas que foram utilizadas no Brasil, deverá explicar, deverá comunicar com a população quais são os dados que nós temos de utilização para essas vacinas, para que a gente possa ter confiança da população naquela vacina e nos benefícios que nós vamos fornecer com a sua utilização. Esse é o caminho do sucesso dos programas de vacinação: transparência e comunicação adequada com a população. E você vai ver já já quais os cuidados que o consumidor deve ter ao comprar produtos na Black Friday. Nós voltamos já! E o corpo de Diego Maradona foi enterrado ontem no cemitério Jardim de Bela Vista, na periferia de Buenos Aires. Diante do túmulo, ao lado dos jazigos de seus pais, amigos e familiares fizeram uma salva de palmas. A cerimônia não foi aberta ao público. O caixão chegou ao cemitério coberto por uma bandeira da Argentina. Muita gente seguiu o cortejo fúnebre. Um forte esquema de segurança foi montado. Maradona morreu na última quarta-feira aos 60 anos. Seu corpo foi velado na Casa Rosada, por decisão da família. Por quase 11 horas, milhares de pessoas passaram por seu caixão. Mas quando foi anunciado o encerramento próximo da despedida, os distúrbios começaram. A farmacêutica AstraZeneca afirmou que é necessário fazer mais estudos sobre a sua vacina contra a Covid por causa de questionamentos sobre as diferenças na proteção que ela pode oferecer contra o coronavírus. A corrida por uma vacina contra a Covid-19 tem dado resultados impressionantes, mas ainda é fonte de precaução. Foi o que afirmou nesta quinta-feira o diretor executivo do laboratório britânico AstraZeneca. De acordo com Pascal Soriot, agora que se chegou ao que parece ser uma maior eficácia, é necessária uma validação e, por isso, um estudo adicional. O laboratório britânico e a Universidade de Oxford, que participa do projeto, lembram que ainda existem questionamentos sobre a proteção que a vacina pode oferecer contra o coronavírus. Segundo os resultados anunciados esta semana dos ensaios clínicos realizados no Reino Unido e no Brasil, a vacina apresenta uma eficácia média de 70%.
Mas os resultados procedem de 2 grupos distintos. Um grupo menor, o qual recebeu primeiro meia dose e um mês depois uma dose completa, apresentou uma eficácia de 90%. Um segundo grupo maior, que recebeu 2 doses da vacina com um mês de diferença, mostrou uma eficácia de 62%. A Universidade de Oxford disse que a diferença poderia ser explicada porque a administração da primeira dose menor prepararia o sistema imunológico de um modo diferente. Os cientistas reconheceram que a quantidade menor administrada inicialmente ao primeiro grupo partiu de um erro na dose que os pesquisadores decidiram manter depois. Além de ser muito menor, este grupo tinha um limite máximo de idade de 55 anos. Por isso, para confirmar os resultados, provavelmente vai ser realizado um outro estudo internacional. E agora vamos falar sobre futebol. Ontem tivemos clubes brasileiros em campo pela Copa Sul-Americana e pela Copa Libertadores. O Vasco foi até a Argentina e empatou com o Defensa e Justiça em 1-1. O gol da equipe carioca foi marcado pelo artilheiro argentino Germán Cano, que dedicou o gol a Diego Maradona. O jogo da volta acontece na próxima quinta no Rio de Janeiro. O Grêmio foi até o Paraguai e venceu o Guarani por 2-0. A equipe gaúcha conquistou uma vitória importante rumo à classificação. O jogo da volta acontece na quinta-feira que vem, em Porto Alegre. E nós já falamos que esta é a semana que todo mundo espera. A tradição da Black Friday veio dos Estados Unidos e tomou conta das lojas de todo o Brasil. E hoje é um dia para muita gente antecipar os presentes de Natal ou simplesmente comprar sem pensar em festa. Mas existem algumas situações que o consumidor deve evitar, como você vai ver com o Procon de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Bastou chegar o final do ano para o comércio liquidar os estoques de todos os tipos de produtos. A famosa Black Friday é também uma ótima oportunidade para prestadores oferecerem os serviços. Mas nesta época também todo cuidado é pouco para não cair em golpes. O consumidor tem que se preocupar antes da compra. Primeiro, verificar se realmente aquele produto está tendo um desconto que vale a pena, né? Comparando com o preço que anteriormente era pago. Se for através de sites, verificar se o site é confiável. Inclusive o Procon Dourados divulgou uma lista de 200 sites que são suspeitos de más condutas, que foi divulgada pelo Procon São Paulo. Então nós estamos divulgando já para dar um acesso ao consumidor local desses sites. Ao receber a mercadoria, verificar a qualidade, se não está estragado, se está em pleno funcionamento. Comprando pela internet tem 7 dias de arrependimento para devolução. E é mais simples, é claro, as compras locais é mais fácil, que daí a pessoa já verifica o produto, pesquisa o preço, qual era o preço anterior que era praticado, e também verifica o pleno funcionamento, se no caso de eletrodomésticos. A data, inspirada no comércio norte-americano, já é fixa no calendário comercial brasileiro. É uma chance de antecipar as compras de final de ano. E diante da pandemia e também na era da tecnologia, muitas empresas vendem no sistema online. Por isso, Antônio Marcos salienta a importância de pesquisar sites sérios e que já têm nome no mercado. Mas caso houver qualquer problema, algumas medidas devem ser tomadas. É o print do site, o boleto do que foi feito o pagamento, né, para buscar a origem. Aí procura o Procon, a gente registra a reclamação e, quando é o caso, a gente até encaminha para o registro de um boletim de ocorrência da Polícia Civil. Toda compra, toda aquisição, se o consumidor quer manter seus direitos, peça nota fiscal, exija nota fiscal, que é uma garantia dele comprovar que é onde ele adquiriu e qual o prazo da compra. É sempre importante ficar atento e tomar cuidado ao realizar compras pela internet. Toda hora amanhã fica por aqui, você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Daqui a pouco, no Acontece Agora com a Patrícia Velenic, você tem outras informações e eu estou de volta no Toda Hora à tarde, a 1h. Até mais!